aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é a correção da lista de exercícios sobre ótica para a Física 2 da segunda série do ensino médio. Vamos lá para a correção então. São vários os conceitos de ótica geométrica que nós vimos na aula explicativa. Quem tiver com dúvida, reveja aquela aula. E aqui nós vamos falar na primeira questão sobre ano-luz. Então, está dizendo o seguinte, sabendo que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano-luz é distância, não é tempo. Ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano, calcule em quilômetros a distância percorrida pela luz em 2 anos e meio. Então aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3, onde nessa regra de 3 eu vou colocar o seguinte: um ano-luz é a mesma coisa que 9,5 vezes 10 na 12 km. Então, se um ano-luz é 9,5 vezes 10 na 12, 2,5 anos é x, você vai fazer em x, multiplicando aqui o 2,5 vezes o 9,5. Isso vai dar um valor de 23,75. E a gente conserva a base, que é a base 10, e conserva o expoente 12 km. Então, é um valor bem grande, porque é um número no expoente 12, são trilhões e trilhões de quilômetros de distância. Na questão 2, diz que uma nave espacial está a uma distância da Terra, e ela envia fotos do planeta Saturno, através de sinais que se propagam com a velocidade da luz no vácuo. O exercício quer saber quanto tempo em horas esse sinal demora para atingir a Terra. Então, novamente, uma regrinha de 3, tem que lembrar o seguinte, que a velocidade da luz é na ordem de 300 mil quilômetros por segundo. Isso quer dizer que em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. O exercício quer saber qual o tempo. Então, embaixo do segundo, eu vou colocar o meu x, a minha interrogação, e embaixo dos quilômetros, a distância que esse sinal está percorrendo de Saturno até aqui, que é 1404.000.000, que é 1.404 milhões de quilômetros. Então, aqui, nós vamos fazer em x, onde o x multiplica o 300 mil, ficando 300 mil x, e o 1404.000.000 isola x, 1404.000.000, e o 300 mil vai ter que passar aqui dividindo. Vamos dividir os dois números. Como são números grandes também, pode às vezes estar em notação científica, você pode cortar 2, 3 zeros em cima, 1, 2, 3 embaixo, pode cortar mais 1, 2 em cima, mais 1, 2 embaixo. Observe que fica 14040 dividido por 3. Isso dá 4.680. Aqui, lembra que o x está embaixo do 1 segundo? A resposta é 4.680 segundos. O exercício quer saber quanto tempo em horas. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, você divide por 3.600 e obtém 1,3. Como resposta final, esse sinal demora 1,3 horas para percorrer essa distância aí. Bom, na questão 3, estamos falando um pouquinho sobre cores. Observe o seguinte, vamos lembrar. O branco reflete todas as cores. O preto absorve. Cada cor é uma reflexão da luz que está incidindo. Então, a luz branca tem todas as cores. Então, se nós iluminarmos a bandeira do Brasil com luz branca, nós vamos ver a cor que ela está refletindo. O verde, o amarelo, o azul e o branco. Agora, se nós iluminarmos a bandeira do Brasil com luz azul, o que vai acontecer? Quando a luz azul bater na superfície verde, ficará preto, porque o verde só reflete verde,
ou na luz branca ele vai refletir o verde. Quando a luz azul bater na superfície amarela, o amarelo também ficará preto, porque o amarelo só vai ser refletido quando a superfície for branca ou se a luz for amarela. Quando a luz azul bater na superfície azul, a lógica já diz, ficará azul. A bandeira fica azul, porque o azul consegue refletir azul. Quando a luz azul bater na faixa, que é uma faixa branca, o branco reflete todas as cores. Então a faixa também ficará azul. E a palavra ordem e progresso, se vocês observarem bem, ela é escrita em verde na nossa bandeira. E, novamente, a palavra ordem e progresso, por ser verde, quando iluminada com luz azul, ficará preta. Então a bandeira ficará nas cores preta e azul. Aqui na questão 6, nós temos uma camisa vermelha iluminada por luz branca. Quando a camisa é iluminada por luz branca, a camisa ela é vermelha. Agora, quando ela for iluminada com luz verde, que cor que ela vai ficar? Com luz verde, ela vai ficar preta, porque ela não reflete luz verde, ela só reflete a luz vermelha, que está na luz branca ou na própria luz vermelha. Aqui eu coloquei uma imagem que é parecido com isso. Eu tenho uma camiseta vermelha, iluminada com luz vermelha, e ela reflete luz vermelha. Agora, o calção só reflete nenhuma luz, então ele é preto, porque ele não é vermelho e também não é branco. Agora, quando eu troco a luz e ilumino essa camiseta vermelha com luz azul, olha a cor que a camiseta fica, fica preta. E o calção fica azul, porque o calção já é azul de natureza e ele consegue refletir a luz azul. Então, voltando ao exercício, se a camisa é vermelha e você iluminar ela com luz azul, ela ficará preta. Se você iluminar ela com luz verde, ela ficará preta. Se você iluminar ela com luz branca, aí sim ela vai ficar vermelha. E se você iluminá-la com luz vermelha, ela vai ficar vermelha também. Aqui eu tenho 3 corpos, o X, o Y e o Z, respectivamente, vermelho, branco e verde, quando expostos e colocados num ambiente com luz branca. Qual a cor de cada um quando colocados em um ambiente com luz verde? Vou fazer um esqueminha aqui com cores para ficar mais claro. Então, eu tenho 3 corpos aqui. Ó. O X ele é vermelho, o Y ele é branco e o Z ele é verde. Isso é com luz branca. Agora, se nós colocarmos neles luz verde, que está aqui, que cor que vai ficar o X? O X vai ficar preto, porque ele só reflete luz vermelha. O Y vai ficar verde, porque ele é branco e o branco reflete todas as cores. Então, se eu coloco luz verde, ele vai refletir o verde. O Z já é verde, consegue refletir verde. Se eu colocar luz verde, ele continuará sendo verde. Então, a resposta da questão é preto, verde, verde. Então, aqui na questão 6, nós vamos fazer uma regra de 3 para calcular a altura da árvore. Observe que aqui é aquela questão que fala de sombra e altura. Numa certa hora do dia, uma árvore projeta no solo uma sombra de 70 centímetros. No mesmo instante, um edifício tem uma altura de 120 metros e projeta uma sombra de 40 metros. Qual é a altura da árvore? Eu falei na explicação que vocês podem estar fazendo, então, a altura, que é o H, relacionado com a sombra. Então, se eu pegar aqui, o prédio tem 120 metros e a sombra dele tem 40 metros, uma certa hora do dia, a sombra da árvore é 70 centímetros, o que em metros vale 0,7. E nós queremos calcular a altura da árvore, que é x. Então eu tenho a altura do prédio, sombra do prédio, altura da árvore, sombra da árvore. Pega os 70 centímetros e divide ele por 100, o que vai dar 0,7. Aí a gente faz em x, 40x igual a 0,7 vezes 120, que dá
84 e passa o 40 dividindo, e aí nós vamos ter 2,1 metros como sendo a altura da árvore. Então, uma regra de 3 de altura com sombra. Deixe tudo em metros ou tudo em centímetros para ter certeza na resposta final. Aqui na questão 7, nós temos um edifício que tem uma sombra de 15 metros no mesmo momento em que um muro de 200 centímetros tem uma sombra de 400 centímetros. Eu quero saber a altura do edifício. Então eu peguei aqui e coloquei primeiro a altura do muro, 200 centímetros vale 2 metros, a sombra do muro, 400 centímetros, é 4 metros. E depois eu quero calcular a altura do edifício. X é a altura do edifício e 15 é a sua sombra. Fazendo em x, x vezes 4, 4x, 15 vezes 2 é 30, x fica 30 dividido por 4. 30 por 2 é 15, 30 por 4 dá 7,5. Ele tem 7,5 metros de altura. Na questão 8, é uma questão que fala dos espelhos, onde se a gente coloca um objeto entre dois espelhos, ele vai formar um número de imagens. Vou colocar uma figura aqui para ilustrar melhor. Então, eu tinha colocado essa mesma figura na explicação. Nós temos aqui um bonequinho em frente a dois espelhos. Observe que nesse ângulo de visão tem 3 imagens aparecendo no espelho. O exercício quer saber agora qual é o ângulo que tem que ter para que se forneça 17 imagens. A fórmula é n, número de imagens, igual a 360 sobre o alfa, esse alfa é o ângulo, menos 1, que é o objeto que está aqui no meio entre os espelhos. Eu já sei o número de imagens. O número de imagens tem que formar é 17. O que eu não sei nesse exercício é que ângulo tem que ter para que dê 17 imagens. Nessa questão, nós temos que pegar esse menos 1 e passar para o outro lado. Então vai ficar 17 mais 1 igual a 360 sobre o alfa, o que dá, na verdade, 18 igual a 360 sobre alfa. Vou fazer em x e vai ficar 18 alfa igual a 360. Por último, isolo o alfa, ficando 360 dividido por 18 e vai dar o ângulo entre os espelhos, dando como resposta 20. Esse 20 é o ângulo, esse ângulo é em graus. Então observe, aqui entre esses dois espelhos tem um ângulo de 90 graus e aparecem 1, 2, 3 imagens. Se a gente diminuir a angulação entre os espelhos, o número de imagens aqui vai aumentar. Para dar 17 imagens nos espelhos, nós temos que ter 20 graus de ângulo entre os dois. Aqui na questão 9, um motorista está com seu carro estacionado quando vê pelo espelho retrovisor um caminhão do corpo de bombeiros se aproximando. A velocidade do caminhão é 80 km por hora. A velocidade com que a imagem dele se aproxima do espelho, olha só, o espelho está aqui e o caminhão está se aproximando a 80 km por hora. Aqui dentro, a imagem também está se aproximando a 80 km por hora em relação ao espelho. Se perguntasse com que velocidade o caminhão se aproxima da imagem, seria o dobro, 160. Mas como ele está perguntando com que velocidade a imagem dele se aproxima do espelho, então é o mesmo 80 km por hora a resposta. Aqui na questão 10, nós temos sentado na cadeira da barbearia um rapaz que ele vê pelo espelho o barbeiro atrás dele. A pergunta é, a que distância dos olhos do rapaz ele vê a imagem do barbeiro? Como aqui nós temos o espelho, se você fizesse uma continuação para o outro lado, nós teríamos que colocar as mesmas distâncias aqui. Então eu tenho no mesmo 0,8 metros o rapaz aqui sentado na cadeira da barbearia. Na posição de 0,5 metros atrás do rapaz,
nós temos o barbeiro. E aí, pegando dos olhos do rapaz, aonde ele vê a imagem do barbeiro? Ele vai ver a imagem do barbeiro no espelho lá. É só você somar então a distância de 0,8 mais o 0,8 mais o 0,5, dando uma distância total de 2,1 metros. Essa é a distância que está a imagem do barbeiro dos olhos do rapaz. Uma sala tem uma parede espelhada, uma pessoa corre em direção a esta parede. Aqui a parede, aqui a pessoa está correndo em direção à parede a uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Isso quer dizer que a sua imagem também corre em direção ao espelho a uma velocidade aqui também de 1,2 metros por segundo. Mas a pergunta é, calcule a velocidade com que a imagem se aproxima da pessoa. Então, a imagem da pessoa é o 1,2 mais o 1,2, como resposta 2,4 metros por segundo. Se fosse do espelho seria 1,2, mas como é a imagem do objeto, dá o dobro de velocidade. Aqui na questão 12, nós temos agora um ângulo de 60 graus e queremos saber quantas imagens vão aparecer no espelho. Ficará 360 dividido por 60, o que dá 6. Vezes 6, 36, menos 1, que é o objeto que está lá no meio. Então, 6 menos 1 nos dará 5 imagens. Essa é a resposta da questão 12. Aqui no exercício 13, pergunta quais os 3 princípios da ótica geométrica. O primeiro princípio, propagação retilínea da luz. O segundo princípio, da independência dos raios de luz. E o terceiro princípio, da reversibilidade dos raios de luz. Aqui na questão 14, um meio é chamado transparente quando? Um meio é dito transparente quando ele permite a propagação regular da luz, ou seja, um objeto colocado atrás dele pode ser percebido com detalhes e com nitidez, como um vidro liso, por exemplo. Na 15, um meio é chamado translúcido quando? Um meio é translúcido quando a propagação da luz ocorre de forma irregular, ou seja, eles são meios intermediários. Por exemplo, papel vegetal, um vidro fosco, então você não vê uma imagem nítida do objeto. E na 16, um meio é chamado opaco quando ele não permite a propagação da luz. Por exemplo, a madeira, uma placa metálica, tijolo, então você não vê a imagem através desse objeto. E na última questão, luz própria. Exemplo de luz própria. O Sol produz luz própria. Então, Sol é uma fonte de luz própria. Já uma fonte de luz secundária seria a Lua. A Lua reflete a luz, os objetos no geral. Então, luz própria, o Sol ou uma chama de uma vela produz luz própria. E os objetos no geral refletem a luz. Isso aí, anotem no caderno as correções e bons estudos a todos.